Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui no Algo a Mais, o podcast do Jornal do Oeste, trazendo sempre algo a mais para acrescentar as tuas informações e fazer com que você tenha uma vida mais informada e um pouco mais, com um pouquinho mais de conteúdo para você poder formar a sua opinião. Hoje a gente está aqui com um professor de economia e eu quero que o senhor mesmo se apresente porque a tua apresentação ela é meio longa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que nos escutam e nos assistem, né? Eu sou professor de economia da Unioeste Toledo, né? Estou aqui em Toledo desde 1997, então já são 30 anos aqui nessa atividade como docente e também atuando na área de pesquisa em economia, né? Eu tenho formação de base em economia e também um doutorado na área de desenvolvimento econômico. Sempre que vocês virem matérias de economia, principalmente focadas no nosso dia a dia, a nossa grande fonte é o senhor, né? Nossa grande referência, porque o senhor fala com muita facilidade de se entender o que é economia. Obrigado. Aqui em Toledo, nós temos o Departamento de Economia, o Colegiado de Economia. Ele foi criado em 1979, então é um colegiado que já tem mais de 40 anos aqui na cidade, né? E surgiu esse curso por intermédio de uma reunião que houve na época na CIT. Então, ele é um curso que surgiu a partir de uma demanda da comunidade, né, empresarial. E nesse colegiado, hoje, ele é uma referência no Brasil na área de desenvolvimento e estudos econômicos. Então, mais do que um simples colegiado, também aqui em Toledo nós temos um centro de referência nesses estudos. Como que está a procura pelo curso? Os jovens têm se interessado ou ainda é uma faixa etária assim, acima dos 30, 40 anos que se interessam em fazer um curso como o de economia? Quando eu cheguei em 97, o nosso público era um público mais adulto, na faixa de 30 anos. Algo que me chamava a atenção era que uma boa parte eram pequenos agricultores, né? Pessoal que retomou os estudos e vinha estudar economia. E hoje, mais e mais são jovens, entre 16 e 18 anos, que entram no curso. Outro detalhe que também, à época, eram só homens, e hoje a gente vê um público feminino mais intenso, né? A maior quantidade de mulheres que buscam o curso. Não apenas para algum aspecto profissional da vida delas, mas também, às vezes, para seguir a carreira na empresa em que estão. Então, é uma diferenciação que a gente vê ao longo do tempo, a mudança no perfil geracional do curso. Para quem está pensando em fazer economia, o que se aprende dentro do curso de formação em economia? A primeira ideia que você tem de um curso de economia é que você vai aprender a economizar ou que você vai só lidar com finanças. Primeiro, isso é um aspecto apenas do curso, né? Um aspecto. Porque no curso de economia nós estudamos a produção e a distribuição da riqueza. Então, a gente vai discutir desde a questão da pobreza, né, desde a produção de riqueza, como ela se distribui, questões tributárias, questões históricas, também tem um cunho filosófico, porque a formação de economista ela é multidisciplinar. E tem aquele aspecto técnico, onde entra a questão da finança e da estatística, né, porque o economista ele trabalha a partir de dados e indicadores, ele lê a realidade a partir dos dados e indicadores. Então, ele tem que poder compreender de onde vêm esses dados, como eles foram criados e como criá-los também. Então, é uma peculiaridade da profissão. Bacana. E, bom, gostaria de entender um pouquinho mais sobre esse cenário econômico que nós estamos hoje, né? Nós vemos uma época aqui em que a inflação está elevada, que o dólar está alto, que a gente sente muito no momento de compra no supermercado também, né? Essas questões. Então, como que está esse cenário hoje? Se vocês olharem os últimos indicadores de inflação, eles caíram, né? O IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, esse índice de preço ele mede uma cesta de bens que vai além do supermercado, tá? Por exemplo, se nós pegarmos a cesta básica de Toledo, ela deve ter em torno de 30 itens, né, nessa faixa, mas aqui, quando a gente fala em cesta básica, nós estamos olhando só o supermercado. E quando nós falamos em índice de preço, ele vai além. Ele olha o aluguel, ele olha o custo da sua internet e assim por diante, né? Então, um conjunto de preços que afeta as pessoas no dia a dia. E o último IPCA mostrou uma queda. Ou seja, houve um aumento exagerado durante as festas, né? Todo mundo sentiu isso. A carne bovina dobrou de preço, o café, então, já está valendo ouro, né? E assim por diante. Então, nós sentimos isso no final do ano. E agora, aparentemente, esses preços estão se acomodando. Só que 2024 foi um ano muito atípico para os preços, porque nós tivemos quebra de safra, né?
Se não houve em Toledo, houve em outras regiões do Brasil, né? Então, foi um ano muito atípico. O cenário internacional também não foi positivo, né? Nós temos aí muita estabilidade na Europa ainda, a questão americana e assim por diante. Então, foi um ano muito atípico. O que nós estamos olhando para esse ano 2025? Que no cenário da safra, ou seja, da produção de alimentos, a tendência é positiva. Nós vamos ter uma safra muito boa, a não ser que nos próximos dias, né, tenha algum fenômeno climático inesperado. Mas, a princípio, a safra vai ser muito boa. E muitas das incertezas que havia esse ano passado, hoje elas estão se acomodando. Então, a ideia é que agora, no ano de 2025, nós tenhamos menos inflação. Mas lembrar aqui para as pessoas que nos escutam, que nos assistem, que há vários tipos de inflação, né? Lá na Faculdade de Economia, a gente ensina para o aluno que tem mais de 5 tipos de inflação. Você tem que identificar ela e aplicar o remédio correto. A gente quase não entende uma e tem que Exato. entender 5. Só que no Brasil nós só temos um remédio para inflação. O Brasil só consegue aplicar um remédio, dado alguns problemas que ele tem estruturais, que é a taxa de juros. Então, quanto mais inflação nós tivermos, maior vai ser a nossa taxa de juros. Porque o Banco Central entende que aumentando a taxa de juros, as pessoas vão deixar de comprar para economizar mais, para aproveitar os juros aí no mercado financeiro. O financiamento vai ficar mais caro, então as pessoas não vão fazer financiamento, né? Elas vão diminuir seu consumo. E, por conta disso, o empresário vai ser obrigado a diminuir os seus preços. Então, ele trabalha com essa lógica psicológica. Então, a economia trabalha muito com a psicologia, né? O que eu vou fazer e como você vai se comportar. O problema é se a população se comporta diferente. No Brasil, nós percebemos que mesmo com uma taxa muito elevada que nós temos, o Brasil continua crescendo. Então, as pessoas... Continua consumindo. A população está consumindo bastante. A população brasileira ela tem uma necessidade de consumo. Mas por que ela tem uma necessidade de consumo? Porque é uma população que ganha uma renda muito baixa. Então, para ela ter acesso a certos bens, como uma geladeira e outros itens mais caros, ela precisa fatalmente parcelar isso. Então, no Brasil, quem mais paga juros são os pobres. Tá? É o pobre que mais paga juros no Brasil. Os ricos não pagam juros no Brasil. Pagam, mas não esse tipo de juros, não esse né? tipo porque de juros e esse perfil. perfil. Uma outra forma de pagamento para aquilo, né? Até porque se você consegue pagar à vista, você consegue descontos, você recorre menos ao cartão de crédito e outras formas de parcelamento. Então, a tendência para a inflação ainda é positiva para esse ano, né? A expectativa é positiva. Só que a inflação brasileira, como falei, ela depende de uma série de fatores e tem um outro que é crucial, que é a variação do dólar, da moeda americana. Porque os nossos preços estão atrelados ao dólar. A soja é cotada em dólar, o petróleo é cotado em dólar, o trigo é cotado em dólar e assim por diante. Então, toda vez que nós temos uma desvalorização, uma perda de poder de compra da nossa moeda, nós sentimos isso no supermercado. E nesse âmbito de falar de dólar, a grande maioria dos lugares no mundo, os preços são baseados, né, no dólar para ser um valor mais ou menos universal, para conseguir se entender a moeda? O dólar ele foi por convenção, né, pós Segunda Guerra Mundial, ele se tornou a moeda global. Isso foi um acordo que os países fizeram pós Segunda Guerra Mundial. Os países, incluindo o Brasil, que tinham reservas em ouro, enviaram tudo para os Estados Unidos, está guardado lá nos Estados Unidos, num lugar chamado Fort Knox, né? E, em contrapartida, eles receberam uma quantidade significativa de dólares, com um acordo que os Estados Unidos ia manter uma paridade do dólar em relação às outras moedas. Tá? Isso valeu até os anos 70. A partir dos anos 70, o dólar vem flutuando. Então, o dólar hoje é a moeda universal. A maior parte dos pagamentos internacionais, os sistemas, eles foram construídos para processar pagamentos em dólar. Bom, isto dito, existem mercadorias que são transacionadas internacionalmente, como petróleo. Todos os países, os 100 países do globo, consomem petróleo. Então, para eles terem uma paridade de como comprar e vender, isso ocorre em dólares. São as chamadas commodities, né, que são mercadorias que são negociadas internacionalmente. Diferente da mandioca, que não é uma commodity, ela não é cotada em dólar, o arroz, o feijão, o milho, o trigo, a soja são cotados em dólar. Então, isso nos afeta. Toda vez que há uma variação no dólar, nos afeta. Há uma discussão de alguns países em tentar criar uma outra forma de processamento de pagamentos, mas é só uma discussão, porque ainda está muito longe da realidade, né? É uma questão muito complexa, ela não é tão simples assim você substituir uma moeda por outra. Então, nós dependemos do dólar. O que acontece nos Estados Unidos nos afeta, o que acontece na geopolítica mundial nos afeta, e a forma como o governo trabalha isso no dia a dia, o Banco Central trabalha isso no dia a dia também nos afeta. A gente, voltando à parte psicológica que o senhor comentou,
Vamos supor que o povo resolvesse, não vou comprar porque o juros está alto. Isso não afeta daí uma gama um pouco maior? Não vai não vai subindo um problema que vai gerar em algum momento falta de emprego, falta de produção, indústrias fechando, ou algo nesse sentido, ou não? É só uma questão mesmo de uma ilusão? Não, isso afeta, porque quando o único remédio que o Banco Central tem é aumentar juros, ele não diz isso claramente, mas nós economistas sabemos que ele quer dizer que o remédio é recessão. O que é recessão? Você tem uma queda de produção, consequentemente isso aumenta o desemprego. Então, o remédio para a inflação é menos atividade econômica com rebatimento no emprego, é mais recessão nesse caso. A não ser que ocorra algum fato novo que não chega a esse ponto. Por exemplo, o real se fortalece em relação ao dólar de forma significativa, que os preços aí vão caindo, né, paulatinamente, sem a economia brasileira necessariamente entrar numa recessão. Agora, a economia brasileira está sendo muito resiliente. Mas por que ela está sendo resiliente? Porque o crescimento no Brasil, ele mudou o perfil. Antes, você queria um emprego, você tinha que ir para Curitiba, tinha que ir para Brasília, tinha que ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje, não. A maior parte dos empregos não está nas capitais, está no interior do Brasil, que são capitaneados por isso que nós chamamos de agronegócio, né? Que é desde a produção lá dentro da porteira, lá do sítio, da fazenda, até o processamento dela, que ocorre, né, nas cidades, nas agroindústrias. Então, hoje, a dinâmica brasileira está ocorrendo no interior do Brasil. E esse interior do Brasil está crescendo voltado para fora. Nós estamos exportando commodities, né, soja, milho e tudo mais. Vocês podem perceber que toda vez que nós temos uma safra significativa aqui em Toledo, que o sitiante ele chora por natureza, né? Mas quando ele está bem, assim, que ele está ganhando dinheiro, que o dólar está ótimo, né? Que ele não está chorando tanto, os imóveis em Toledo têm uma grande demanda. Porque os agricultores de Toledo, os produtores rurais de Toledo, eles são conservadores, né? Eles gostam de economizar comprando imóveis. Uhum. Então, uma peculiaridade no nosso município. Então, o interior do Brasil que está segurando o crescimento. Então, às vezes, o Banco Central dá o remédio da taxa de juros e ela não faz um efeito tão esperado no curto prazo porque a conjuntura é diferente de um lugar para outro do Brasil. O Brasil é um país continental. Então, não sei se estaria correta a minha colocação diante do que o senhor falou. Então, aqui no interior, a gente sente menos alguns desses impactos, seria isso? Sem dúvida. O agro é o último a entrar em crise e o primeiro a sair. E, no caso, se tivesse algo afetando de uma maneira mais forte, como que o interior iria sentir? Qual é o risco econômico de Toledo hoje? Se nós olharmos o interior, se nós olharmos Toledo como interior. O risco é climático, é ambiental e fitossanitário. Tá, se nós tivermos um problema aí, esperamos que isso não aconteça, de uma zoonose, algo que atacasse os nossos aviários, os nossos criatórios, aí nós sentiríamos isso de uma forma muito significativa, né? E, no caso da lavoura, há um aspecto bem interessante. Se vocês olharem os 3 anos em que Toledo teve perdas na lavoura, por conta aí de estiagem, as estiagens de janeiro, foi o momento que a cidade, o ritmo de comércio da cidade diminuiu bastante. Então, Toledo é uma cidade ainda muito atrelada ao que acontece no agro. Então, o nosso risco ele é ambiental e fitossanitário, e menos de taxa de juros. A taxa de juros aqui afeta o financiamento imobiliário. Uhum. Mas quem que recorre ao financiamento imobiliário? A classe média, que precisa fazer um financiamento de 10 anos, 20, 30 anos, porque o imóvel é caro, né? Uhum. Tem um valor assim bem significativo. Então, essa taxa de juros afeta primeiro o mercado imobiliário, porque o financiamento se reduz. Se você ir num banco e perguntar como é que está o ritmo do financiamento, talvez ele diga, talvez os programas sociais, porque tem subsídio do governo federal e estadual. Mas o da classe média, que está fora dos programas, ela está tentando buscar outras formas de financiamento, como consórcio e assim por diante. Então, a taxa de juros hoje nos afeta mais pelo mercado imobiliário do que necessariamente pelo agro, né? Uhum. E teria um outro remédio que o Brasil pudesse aplicar ou nem se fala disso? É um debate, isso é um grande debate, porque há remédios, mas como eu falei, depende da causa da inflação, tá? O Banco Central, esse é o único remédio, mas hoje nós podemos reduzir o crédito sem aumentar a taxa de juros. Porque o Banco Central é o agente regulador do sistema financeiro. Ele pode impor aos bancos, por exemplo, uma restrição de empréstimo. Ele pode dizer, você só vai emprestar com a pessoa que tenha tal perfil. Ao momento que ele impõe isso, já é um filtro, né? Já é um coadouro.
Então, o Banco Central hoje tem outros mecanismos. A discussão no Brasil é por que não se aplica, ou se aplica, por que não está fazendo efeito. Então, acredito que esse momento de crise de taxas de juros muito significativas, ele trouxe à tona esse debate, de se pensar outras formas de tentar reduzir esse efeito na economia do que a taxa de juros. E segundo, é uma questão de, vamos usar a palavra ideológica, hoje é uma palavra que ganhou uma magnitude não muito positiva, né? Mas vamos falar de forma ideológica. É a maneira como os gestores veem a causa da inflação. Para eles é um problema de demanda, as pessoas estão consumindo demais, então vamos desaquecer a economia, que a inflação se acomoda novamente. Uhum. O que fala-se muito é da questão de diminuir gastos. Esses gastos não são só da população, ou a população que tem que olhar com outros olhos. Como o senhor mesmo falou, não é uma questão mais... tudo que se fala hoje, a gente até tem receio de parecer ideológico ou político, ou defender um lado ou o outro. Sim. Só que eu sou dona de casa também, tenho filhos, e a gente sabe perfeitamente que quando a coisa está apertada, você vai fazer uma redução de gastos. Exatamente. Vai reduzir passeio, vai reduzir uma pizza no fim de semana, vai reduzir uma aula disso ou daquilo que você está fazendo a mais, vai ver quantas vezes ia no salão e já reduz as idas ao salão. Existe essa necessidade também de fazer uma revisão desses gastos gerais, públicos e a população de forma geral, né? Se nós olharmos a população, vamos pegar, por exemplo, a crise que ocorreu entre 2016 e 2017. Quem mais sentiu aquele período foi o setor de serviços. Uhum. Porque as mulheres que iam semanalmente no salão começaram a ir a cada 15 dias. Porque as pessoas que saíam para ir no restaurante toda semana não fizeram mais isso. Começaram a ir a cada 15 dias ou mudaram o perfil de restaurante. Então, as famílias, elas se reorganizaram. As famílias fazem um ajuste fiscal. Elas vão lá e organizam, né, na medida do possível. Já o gasto do governo também afeta a inflação, mas o governo tem uma dinâmica diferente, tá? Hoje, o nosso governo arrecada muito, mas 40% a 50% do que ele arrecada, daquilo que entra no cofre dele, não vai para obras nem para pagar servidor público. Isso vai para rolar a dívida pública brasileira, pagar juros, tá? Uhum. E é a rolagem da dívida, tá? Então, imagine se o governo tivesse esses outros 50% à sua disposição para investir em estradas e tudo mais, né? Talvez a realidade fosse diferente. Então, hoje nós temos um governo que depende muito do mercado financeiro para se financiar. E toda vez que ele vai ao mercado financeiro pedir dinheiro, e como ele é um grande tomador de dinheiro, aí o mercado financeiro que dita para ele se quer ou não financiar e a qual taxa de juros. Então, no momento que o governo deixa de buscar dinheiro no mercado financeiro, o mercado financeiro vai se obrigar a buscar outro tomador, que somos nós. Só que a nossa realidade é diferente, então ele tem que se adaptar à nossa renda, ao nosso patamar. Então, o que faz com que os juros sejam muito altos no Brasil hoje é o endividamento público, chamado endividamento público. Por isso que é importante que o governo também economize, né, e tente aos poucos ir pagando. Por exemplo, você está devendo uma casa, um carro, e você quer se livrar logo daquela dívida. O que você faz? Você economiza e vai abatendo a dívida, né? Vai pagando, a gente fala de trás para frente, né? Vai lá pagando o principal, isso vai diminuindo a sua taxa de juros que você está pagando em cima dessa dívida. E quando você vê em bem menos tempo, você liquidou ela e está contente, está feliz, né? Você agora tem um patrimônio e não está devendo tanto. Para as pessoas que estão endividadas, a gente sempre fala, olha, se você for se endividar, se endivida para ter um patrimônio, não para pagar a despesa do dia a dia. Quem fica se endividando para pagar o restaurante vai quebrar. Então, se é para se endividar, formar um patrimônio, porque o patrimônio valoriza. E no momento que você está apertado, que você precisa vender esse patrimônio, às vezes você vende e ainda sobra um dinheiro, né, para você poder fazer outro investimento ou viver no seu dia a dia. Uhum. Quando não se está com pressa, falando em investimentos, o que é o mais ideal? Porque o que nós temos visto, como o senhor comentou, há um perfil muito grande do nosso município, principalmente, na compra de imóveis, né, para investir o dinheiro. Uma vez eu escutei um outro economista falando, há muitos anos atrás, que quando aquele apartamento, aquele imóvel que você comprou para investir começa a te dar qualquer tipo de despesa, ele já não é mais um investimento, ele já é um gasto de dinheiro, né? Mas isso, claro que eu entendo que seja no âmbito nacional, não aqui em Toledo, que parece plantar um ouro e um metro quadrado é uma fortuna. Mas então, uma outra forma de aplicar esse dinheiro? Ou, por exemplo,
ao invés de fazer um financiamento do imóvel, fazer um consórcio que os juros é mais barato, ou aplicar esse dinheiro em algum lugar que esse dinheiro vá rendendo sem ter algum tipo de... como se fosse uma bolsa, né? A bolsa a gente sabe que tem os altos e baixos, mas existe uma forma do brasileiro começar a olhar diferente para essa aplicação financeira de investimento e não apenas o imóvel, no caso do Toledo? Hoje o brasileiro consegue investir no mercado financeiro a partir de R$30. A partir de R$30 ele já pode ter, entre aspas, um investimento no mercado financeiro. Porque tem alguns fundos aí que não são necessariamente investimento, né? A gente fala aplicação financeira. A poupança, por exemplo, para nós não é um investimento, ela é uma aplicação financeira, porque ela te paga um juro muito baixo. Às vezes fica até abaixo da inflação em alguns casos, né? Mas a poupança é o mais garantido no Brasil, porque o governo federal te garante ela. Em caso do banco quebrar, ele te garante os depósitos da poupança, né? Deve ter algum limite aí, mas enfim, ele te garante. Então, hoje é a mais segura. Então, a tendência, quanto mais seguro for o investimento, menos ele vai te remunerar. Então, aquelas pessoas que querem ter ganhos extraordinários vão ter que correr algum risco. Aí você diz, não, mas eu não quero correr risco, esse é o patrimônio da minha família. Então, hoje no mercado financeiro, você tem uma série de opções de investimento que te dão menos risco. O que dá menos risco é você comprar a dívida do governo federal. Como é que vocês compram a dívida do governo federal? Você pode entrar num aplicativo chamado Tesouro Direto e comprar um pedaço da dívida do governo. Ou você pode ir até o banco ou a corretora aí do seu agrado e fazer uma aplicação num fundo de renda fixa. Então, toda vez que você aplica num fundo de renda fixa, que ele está atrelado aí ao governo, você está comprando um pedaço da dívida pública do governo. Eu sou servidor público, todo mês eu desconto 14% do meu salário para o meu fundo de previdência e todo o dinheiro do meu fundo de previdência, né, o Paraná Previdência, está aplicado em títulos da dívida pública brasileira. Ou seja, se o governo não pagar os títulos da dívida pública, não só eu, como outros trabalhadores do Brasil, né, vão sentir isso na pele. Mas a dívida brasileira é soberana, ela vai ser honrada. Se o governo não honrar, o Banco Central manda produzir dinheiro e pagar a dívida pública, entendeu? Mas toda vez que se o Banco Central imprimir dinheiro demais, a nossa moeda perde valor e nós vamos ter inflação. Então, é um freio e contrapeso, é um limite para tudo. Que é o que aconteceu lá no passado, né? Eu lembro que chegou ao ponto de termos notas e moedas dentro de caixas que não valiam nada, absolutamente nada. E hoje você vê aquelas notas que nem para os colecionadores valem, porque eram tantas notas que todo mundo tinha, né? Quem era colecionador tinha as pencas, né, das notas. Esse é o papel do Banco Central. Às vezes a gente vê o governo, né, políticos atacando o Banco Central. O Banco Central, ele é uma instituição não política, ela é técnica, e o dever dele, primeiro de todos, é proteger a moeda. Então, ele vai dar um remédio amargo, que é taxa de juros. Vai entrar em recessão? Vai, mas é o remédio. É o que precisa. Aí as pessoas tentam se proteger nos programas sociais, né, no seguro-desemprego e outros mecanismos que foram criados para tentar proteger as pessoas. Mas esse é o remédio amargo. Então, para quem vai investir, hoje, os fundos de renda fixa são os que têm menos risco e estão remunerando muito bem, porque estão remunerando essa taxa que a gente está vendo aí, de 13%, que a inflação está na média de 4% a 5%. Então, você vê, nós estamos pagando 8% acima da inflação, que é o chamado juro real, aquilo que você ganha acima da inflação. Então, um ganho extraordinário, E falando em dívidas, né, e despesas e tudo mais, do lado de lá, a gente estava falando do governo, o que a gente faz de uma forma geral, uma empresa também, às vezes, tem que botar um pé no freio ali para economias e tudo mais. Mas e a população? O que a população precisa fazer para olhar as coisas com um olhar diferente? Porque o que a gente observa muito hoje em dia, se fala em aprender desde novo as crianças que nunca tiveram uma educação financeira na escola, até porque no momento atual brasileiro, alguns, e a grande maioria talvez dos pais, não saibam também essa educação financeira. Então, não tem como dizer para os pais auxiliarem seus filhos. Mas a gente observa algumas cooperativas, inclusive entrando com programas dentro das escolas para aplicação desse conteúdo de educação financeira. O que a população tem que ir em busca? Porque é muito fácil a gente olhar e ficar criticando alguém ou algo, né? Apontar o dedo. Mas o que nós temos que fazer para aprender a lidar com tudo isso
e também não nos enfiarmos em problemas de dívida e juros excessivos e altos, como a gente vê, às vezes, que nem a gente estava falando antes da entrevista começar, que tem os problemas de, eu vou pagar no cartão de crédito, depois eu vejo como paga, e daí até o senhor comentou um juros básico de 400% ao ano. Cartão de crédito. O que a população tem que começar a olhar diferente para isso também? Eu falei aqui há pouco que para você começar a investir, hoje você precisa de R$30. Mas você precisa ter R$30. Então, para você ter R$30, você tem que economizar R$30. Você tem que deixar, esses 30 eu vou investir. Então, o primeiro passo para você investir é que sobre no seu orçamento. E para sobrar no seu orçamento, você tem que organizar as suas contas. Primeira coisa, há uma diferença entre poupar e economizar. Por exemplo, quando eu poupo, eu pego um dinheiro e deixo de consumir, eu vou guardar ele. E quando eu economizo, eu continuo consumindo, só que eu mudei o perfil do meu consumo. Né? Você abastecia com gasolina, agora você abastece com etanol e tenta andar menos de carro para poder durar esse etanol. Você consumiu uma marca mais cara de café, agora você está numa mediana, numa mais barata para poder continuar tomando seu café. Então, você começa a reorganizar a sua despesa. Se nós pegarmos, por exemplo, o custo da cesta básica em Toledo, ela custa em torno de 40% de um salário mínimo, uma cesta básica. Então, praticamente, uma parcela da renda da população já está amarrada na alimentação. Aí você tem a despesa de água, né, energia, que são as contas do dia a dia. Então, você apaga a luz, você fecha a torneira que está pingando. Então, são pequenas ações no dia a dia que talvez no mês não pareça uma economia muito grande, mas se você olhar no conjunto do ano, às vezes isso representa R$1.000, R$2.000, R$500, que é o que você vai festar no Natal, né? A sua viagem de Natal, ou a ceia que você faz no Natal. Então, o primeiro passo da população é começar a organizar em casa a sua despesa do dia a dia. Esse é o primeiro passo. E deixar de adquirir aquilo que é supérfluo, aquilo que ela pode postergar o consumo. Então, tem coisas do nosso dia a dia que você pode consumir depois. E isso é uma coisa muito psicológica, né? Porque você sai na rua, você tem aquela necessidade de comprar. Você é bombardeado a todo instante com muito marketing. Porque consumir é felicidade. Por isso que a economia é muito psicológica. Né? Nós dizemos na economia, consumir traz felicidade. Você tem uma coleção de mercadorias em casa, traz felicidade. Nós somos acumuladores também, até certo motivo. Então, você aprender a refrear esses impulsos. Eu tenho conhecidos meus que dizem, eu saio nem levo o cartão mais, né? Porque daí eu ponho a mão no bolso, estou sem o cartão. Até que passe aquela vontade de consumir. Então, acho que o primeiro passo é isso, tentar organizar nós mesmos esse consumo. E hoje, você bem falou que tem programas, as cooperativas de crédito, os bancos também, tanto online quanto no dia a dia. A UniOeste mesmo tinha aí uma atividade junto com uma instituição bancária, né, que ia até as escolas de ensino fundamental para ensinar a economizar. E no currículo das escolas, a gente está vendo cada vez mais a educação financeira, que ela é muito importante, saber usar o dinheiro, né? Não se deslumbrar com o dinheiro, saber usar ele muito bem. E por quê? Porque hoje a maior parte dos endividados do Brasil são jovens, entre 18 e 30 anos. A maior parte dos endividados. E eles são endividados no cartão de crédito, que é o maior vilão do Brasil. Eu, quando era jovem, lá no interior do Rio Grande do Sul, há muito, muito tempo atrás... Não é muito tempo atrás, é logo ali. Logo ali. Para você ter um cartão de crédito era uma dificuldade. Né? Era uma dificuldade você ter um cartão de crédito, era uma coisa assim que até pouco se recebia. E era da época que o cartão de crédito passava naquela maquininha, assim, né? Se aceitava cartão de crédito, mas não era uma coisa assim do dia a dia. Hoje, se você tiver com o CPF limpo na praça, toda hora você é bombardeado, né? Com oferta de cartão de crédito e do crédito fácil, que é o que tem a taxa de juros mais alta. Aquele crédito que você vai no caixa eletrônico, às vezes, antes do caixa perguntar o que você quer, ele já te oferece. Só tu não quer pegar um dinheirinho? Esse é o crédito, um dos créditos mais caros que tem. Então, quem precisa pegar um financiamento, um dinheiro, pessoal, vá falar com o gerente do seu banco para ele achar uma linha de crédito mais adequada ao seu perfil. Do que você pegar aquele crédito do minuto ali no caixa eletrônico, ou de você usar o cartão de crédito. Sai mais barato, às vezes, você pegar um empréstimo, pequeno empréstimo na cooperativa de crédito, no banco da sua preferência, e comprar no comércio à vista, chorando, né? Em Toledo tem um chorinho, né? Faz parte da cultura toledana. Então, você vai lá chorar as pitangas lá no comércio, você ganha um desconto e sai mais barato no final das contas.
Só que a população não tem esse hábito, tem o hábito de ir comprar direto e fazer o crediário, inclusive da loja, que é mais caro também do que o crédito bancário. O crédito bancário hoje, pessoal, é mais barato do que o crédito da loja e do cartão de crédito. E para esse jovem que está começando no mercado de trabalho, a gente tem visto muito, conversa muito com as pessoas e donos de empresa e diretores de grandes indústrias. O pequeno empresário, o produtor, também está sofrendo com essa questão do comprometimento e mercado de trabalho e grandes ofertas, né? E não ter o seu quadro de funcionários completos, enfim. Porém, a gente sabe também que existe a questão daquele que está ali, começa a trabalhar e está comprometido e quer seguir uma carreira, uma profissão ou quer se comprometer com um trabalho. Esse jovem que está começando agora, qual seria a principal dica para ele? O que fazer com o seu salário? Tendo em vista que, por exemplo, os meninos e meninas dos menores aprendizes, né, que começam com 16 anos, normalmente habitam numa casa, já não precisam ter alguns tipos de despesas, ou mesmo que auxiliem nas despesas domésticas. Há alguma dica, alguma sugestão para que esse menor já comece a aprender, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar em economia, em saber administrar finanças ou algo nesse sentido? Isso vale não só para o jovem, como para as famílias. Estabeleça um objetivo. Você quer viajar para a Europa? Você quer comprar uma motinha, né, legalizada, pessoal, com a CNH tudo certinho? Ou quer tirar sua primeira habilitação, né? Então, estabeleça o seu objetivo. É como planejar. O que é planejar? Para você planejar, a primeira coisa, você tem que ter um objetivo. Você quer planejar a sua carreira, tem que ter um objetivo. Como é que você quer estar daqui a 5 anos, né? Ao estabelecer esse objetivo do seu consumo, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um carro, uma moto, eu quero fazer uma viagem, né? Quero me dar uma grande festa de aniversário. Então, você estabeleça esse objetivo e imagine o quanto que você precisa de dinheiro para isso. Então, esse é o primeiro passo para você poder economizar todo mês, né, e buscar alternativas de investimento. Antigamente, os bancos e as cooperativas de crédito, elas não orientavam muito investimento. Quando às vezes perguntava para o gerente, eu quero investir, ele te pendurava um título de capitalização, né, que nem é investimento. Você está pagando para alguém guardar teu dinheiro, né, o contrário da poupança. Mas hoje não, hoje se profissionalizou muito, né? Eu vejo o caso das cooperativas de crédito, por exemplo, os próprios bancos, que se você dizer que quer investir, eles vão te orientar da melhor forma possível de acordo com o seu perfil. Então, o primeiro passo é estabelecer um objetivo e tentar fazer algo que é muito difícil. E eu digo isso de mim mesmo, a gente procrastina muito, né? Que é se disciplinar naquele objetivo. Para isso eu preciso economizar R$10, R$20, R$100, e você fazer isso todo mês, né? E vai para as famílias também, tentar educar os filhos dessa forma, dar a eles um dinheiro e dizer, olha, esse é o dinheiro para você passar o seu mês, se você gastar todo, o problema é seu. Aí as pessoas elas começam a ser disciplinadas desde mais jovens, né, a cuidar do seu próprio dinheiro. Ainda falando sobre essa geração mais nova, eu gosto muito de acompanhar o que falam sobre essa geração Z que está vindo agora, que está entrando no mercado de trabalho e como está diferente essa questão do comportamento, né? Já foi comentado aqui antes, então, sobre essa questão do endividamento com cartão de crédito e a forma também, isso reflete em outras maneiras de ver essa questão financeira. E uma delas é que eu vi em um vídeo, pelo menos que eu achei muito interessante, falavam assim, que já não se espera que se tenha uma aposentadoria ou algo mais para frente, assim como tem sido há um tempo, e que eles preferem fazer, digamos, microaposentadorias, dizia assim nesse vídeo, que era aproveitar entre um emprego e outro, ficar menos tempo em um trabalho e, conforme tem esses intervalos, fazer as suas viagens, aproveitar, mas sem pensar no futuro, em como que isso vai impactar, justamente por não acreditar nessa possibilidade de aposentadoria. Mas o que o senhor diria sobre essa questão? Olha, eu vou contar um fato bem interessante. Eu, toda vez que alguém vem fazer um serviço na minha casa, e ele pergunta o que eu faço, eu digo que eu sou professor. Se eu dizer que sou economista, ele vai me pedir um conselho, de graça, né? E teve um caso que veio um rapaz instalar a minha internet, muito tempo atrás, e ele me contando, professor, eu economizei R$40 mil. Eu disse, legal, cara, tu tá podendo, hein? Tá cheio de dinheiro. Uhum. Mas eu vou ficar 1 ano sem fazer nada com esse dinheiro. Ócio criativo, né? Se ficar sem fazer nada também é bom que você fica mais criativo. Porque as pessoas estressadas, elas não são criativas, elas são só estressadas, né?
Então, eu vou ficar 1 ano, vou ficar no sítio, vou em baile, eu já fiz aqui, eu tenho que gastar tanto por mês, eu consigo fazer isso, porque eu ganho tanto hoje, tá ele me explicando. E eu sou a favor da felicidade. Eu digo, beleza, cara, faça isso, né? A vida é curta, né? Nós vivemos 75 anos em média, então tem que cada dia que passa é um dia a menos que você perdeu, né? Tudo bem que lá no céu é tudo all inclusive, mas aqui na Terra você tem que se virar. Então, beleza. É a sua vida, é o seu objetivo. Eu nasci nos anos 70, eu peguei plano cruzado, plano real, né? Plano Bresser, e o plano arroz com feijão, peguei ali o Collor, né? Que pegou o dinheiro do povo e assim por diante. Vocês são novinhas, não pegaram tudo isso, mas eu peguei. Ah, eu peguei. E eu vi... Eu sou quase ali dos 70. Ah, Eu e o Marcelo estamos ali contigo. né, vocês estão bem, estão conservados. Trabalhar no Jornal do Oeste faz bem, pessoal. Estão Aí, ó. todos jovens. Enfim. E nos anos 90, o salário mínimo era $50, hoje está na faixa de 240, né? E era um desemprego brutal. Então, todo mundo dizia, se você conseguir um emprego, agarra com as 2 mãos. Então, a nossa geração ela foi programada para ter um emprego para a vida inteira. Mas a atual geração ela vem noutra. Quem nasceu nos anos 2000 não viu crise forte. É a geração do pleno emprego, né? Então, para eles vão trabalhar, não agradou, beleza, a minha vida segue, entendeu? Então, é uma outra perspectiva. Da mesma forma, o empresário que está me escutando, ele tem que se reinventar para trabalhar com esse pessoal. Você não está negociando mais com o peão do sítio dos anos 90. Você está negociando com uma pessoa que tem outra perspectiva da vida dela e do mercado de trabalho. Então, a psicologia do emprego também mudou. Então, da mesma forma que tu tem esse perfil de colaborador, você tem que mudar o seu perfil, como tratar eles, trabalhar eles na perspectiva. E segundo, eles querem ser valorizados. Ele quer entrar numa empresa e ser valorizado. Tá? Isso é muito importante. Porque às vezes o empresário reclama muito, não quer trabalhar, mas ele esquece, às vezes, de valorizar o que ele tem de melhor dentro da empresa, que é o seu capital humano. O melhor que a empresa tem é o seu capital humano. Por que a UniOeste se destacou, por exemplo, nos rankings internacionais? Não é porque ela tem infraestrutura, né? Algumas universidades privadas têm uma infraestrutura bem melhor. O nosso diferencial sempre foi e é capital humano, né? Ter os melhores professores, né? Com melhor formação e tudo mais. É um esforço que a universidade fez em cima do capital humano. E a empresa é a mesma coisa. Não adianta você ter a melhor máquina se você não tem o melhor capital humano para operar. E se você tem o melhor capital humano, você tem que valorizar ele, porque senão ele vai para outra empresa mesmo. Porque é uma outra perspectiva que nós temos hoje de profissional. O mundo mudou e está mudando muito rapidamente. A inteligência artificial chegou, né? É uma coisa brutal, assim, de um ano para o outro, como as coisas mudam. Isso vai impactar na economia também? Já está impactando. Fala muito na inteligência artificial? Já está impactando na economia, pessoal. Já está impactando na economia. Quem sabe lidar com a inteligência artificial em alguns setores da economia, não em todos os setores, é claro, vai ser muito valorizado no mercado, tá? Mas, da mesma forma, o mercado sempre vai ter aquele cara que sabe vender o produto. Que vender também é uma arte, né? Uma arte, quem domina essa arte é um abençoado. Eu também acho isso. Também. Então, existem profissões que ainda vão existir, porque você vai precisar delas. Mas tem outras de mais alto nível, que são as que mais ganham em termos de remuneração, que você vai ter que se adaptar e conviver com essas tecnologias, né? Então, essa geração Z que está chegando, aí a nova geração, o pessoal fala, não estuda, não trabalha, mas eles têm algo que talvez a minha geração era mais lenta para absorver isso. Eles são mais rápidos para absorver a mudança e raciocinam mais rápido também. Então, tudo mudou, inclusive o tipo de educação que nós temos que oferecer para esse perfil de jovem que está chegando, que é o jovem que chega com a inteligência artificial, com a informação fácil, com a informação processada, né? Inclusive, o jornal se reinventou, não é verdade? Quem imaginaria há 30 anos atrás ou 20 anos atrás que o Jornal do Oeste teria esse tipo de plataforma, porque ele tem que estar além do papel hoje. Então, se o jornal se reinventou, o que dirá as pessoas e o que dirá as empresas, né? O que ela falou antes também a respeito da aposentadoria. Esse é um fator que eu, desde pequena, escuto falarem, mas quando for para me aposentar, não vai ter aposentadoria, porque eu pago para... E eu vejo que as gerações mais novas não estão trabalhando tanto, ou estão virando... No caso, que é um pouco também de falta de informação, né? Mas agora é empresário, ou é autônomo, e daí informal. Não paga, informal e não paga.
lembrando que tem como fazer, né? Eu fiquei 3 anos fora do mercado de trabalho e eu pagava o meu INSS todo mês lá, bonitinho, né? Tirava Legal. da ARF, pagava, porque eu me preocupo com a aposentadoria, porque Legal. é uma coisa que você fica pensando no futuro. Sem contar que a gente sabe que esse é o giro, né? Eu pago agora para pagar para alguém que Exato. está aposentado e alguém vai pagar o INSS para quando eu me aposentar e tudo mais. Agora sim, né? Nesse período de 2025, a gente tem observado muito essa questão do trabalho informal ou do trabalho autônomo sem essa preocupação com o vínculo da aposentadoria, com o INSS. Como que isso pode repercutir ali para frente, daqui 20, 30 anos? O fato de nós termos o trabalho temporário, informal, ele vai impactar muito na aposentadoria pública, aquela que vem pelo INSS, tá? Porque atualmente o INSS usa um sistema de repartição, mais pessoas pagam, então eu pego isso e reparto com a população. Porém, a população brasileira está envelhecendo muito rápido, nós temos menos nascimentos, né, e a longevidade aumentou. Então, ou seja, nós vamos ter a médio e longo prazo menos gente contribuindo para a Previdência Social. Então, para a Previdência sobreviver, ela vai ter que esperar aposentar as pessoas mais tardiamente e tentar capitalizar esses recursos. Hoje, o governo federal ele complementa o INSS, porque ele é deficitário, ele tira do Tesouro, né, 22% do orçamento federal vai para o INSS para complementar o que falta. Tá? Então, já falta. Então, a aposentadoria no setor, por meio do sistema público, ele vai ficar cada vez mais distante. Não é impossível, não quero dizer aqui parem de pagar o INSS, continuem pagando, porque o Brasil tem um sistema de bem-estar social que vai te garantir uma renda lá na sua velhice, né? Que eu acho que se chama agora o BPC, né? Que é o Benefício de Prestação Continuada. Qual é a alternativa? É bem interessante que no Brasil as mulheres jovens são as que mais hoje buscam a previdência privada, que é aquela previdência que a cooperativa de crédito e o banco, né, ou as seguradoras te oferecem. Então, você quer se aposentar com 60, 70 anos? Que salário tu quer ter? Eu quero ter 2, 3 salários. Então comece economizando isso por mês. Quanto mais cedo você entrar num plano de previdência privado, mais cedo você vai acumular um patrimônio. E ele trabalha com a acumulação de patrimônio a longo prazo. Então, quando você atingir um certo patrimônio, ele vai te pagar os rendimentos desse patrimônio. Então, uma das formas mais interessantes de economizar é você consegue abater do imposto de renda, quem paga imposto de renda, né? Então, hoje as mulheres, é bem interessante, as mulheres jovens são as que mais buscam hoje os fundos de previdência privada, que se torna uma alternativa para as pessoas, né? Você mesmo construir seu próprio patrimônio. E a outra alternativa é você acumular uma grana e investir em imóveis, investir em outros ativos, né, que te permitam lá, quando você estiver mais velhinho, você se aposentar com uma renda pessoal. Eu conheci um empresário, por exemplo, que ele vendeu todos os bens, construiu um prédio de 10 andares, alugou todos os apartamentos e se aposentou com a renda desses apartamentos, né? Então, é um caso um particular. Se aposentou. Já tem sido uma alternativa muito visível, né? Você vê muito visível. Muito casal acima de 60, 65 anos que já tem esse perfil, né? Exato. Ele montou um patrimônio e ele vive do rendimento desse patrimônio, que é uma alternativa também, né? Mas essa gurizada agora, se não pensar nisso, vai ter um probleminha. Ficou mais caro de comprar terreno, o pessoal fala. De fato, né? E segundo, a gente sabe que a partir de uma certa idade fica mais difícil, às vezes, você se inserir no mercado de trabalho. Né? Então, a partir dos 50 anos fica mais difícil, né? Todo o perfil de emprego que você está disponível, né? Que você está apto, eu diria, e não são todas as empresas que te querem a partir desse perfil, até dada a natureza das empresas. Então, é muito importante você preparar isso. E começa pela educação financeira, como nós estávamos falando há pouco. Né? Você dizer para as pessoas que para viver, você precisa ter renda, né? Se você quer ser independente dos seus pais, você precisa ter renda. Se você quer ser independente dentro da sua família, precisa ter a sua renda, a sua vida própria, né? Passa por isso. É a forma como a nossa sociedade se organiza. Então, é muito importante você saber administrar aquilo que você ganha. Você também deve ter ouvido muito, né, dos seus pais ali. Enquanto viver embaixo do meu teto, é viver sobre as minhas regras. Sobre as minhas regras, exatamente. Coisa, a sua né? dependência. A sua dependência começa pela parte financeira. Se você quiser ser livre, começa pela parte financeira. E, para isso, você precisa mudar a cabeça. Né? O que mais nos prende, quando a gente quer... Tem até uma frase, né, de uma economista chamada Rosa Luxemburgo, que ela diz que você percebe o que te amarra quando você quer se mexer. Né? Então, às vezes, a nossa trava é mental. Você tem que saber virar essa chave mental.
A boa notícia, pessoal, é que hoje tem coach, tem psicólogo, tem... Como é que vocês chamam? Aquele pessoal da internet que fica dando conselho. Os gurus da internet, né? Os influencers e tudo mais. E isso está até disponível, né? Os psicólogos estão até disponíveis pelo sistema público de saúde. Então, às vezes você tem uma trava que você não consegue por si só, busque ajuda profissional, né? Para poder também trabalhar. Às vezes tem o pessoal que faz consultoria financeira, né? Que é muito comum hoje também, que te ajuda a planejar a sua vida financeira. Eu conheci várias pessoas que procuraram consultoria financeira e para elas foi uma virada de chave também, né? Para te ajudar a organizar suas despesas, suas contas e planejando a sua vida. É aquilo que eu falei, estabeleça o objetivo. Você quer viajar, quer se aposentar bem? Então, tem que começar desde cedo a fazer esse planejamento. Ixi, Maria, vou ter que guardar muito dinheiro, então. Mas muito, porque eu sempre brinco que eu cresci ainda com aquele perfil, né? Temos que ter a nossa casa própria, um carro, a faculdade e um trabalho. Você falou, se agarra no emprego. Eu sou de Curitiba, morei anos lá, e quando eu me recordo muito bem que a gente comprava o jornal no domingo, ou buscava um jornal no domingo para poder olhar quais eram as vagas de emprego. Segunda-feira cedo, ir para a fila para fazer entrevista e tudo mais, para ver se você conseguia aquele emprego. E a frase era sempre a mesma. Nossa, se conseguiu, então agarra com todas as suas forças, porque não está fácil. E hoje em dia, com essa oferta gigante, né? Mas eu sempre brinco que os meus objetivos estruturais físicos, eu consegui. Agora eu tenho esses objetivos que são emocionais, que é viajar, que é curtir. Exatamente, viver experiências. Só que daí a parte cara, né? Mais cara, me parece ser a mais cara, porque daí vem o psicológico, contratar com a psicóloga, que daí eu ouço muito isso. Não vou gastar com viagem. Eu não penso assim, mas eu escuto muito ao meu redor. Eu não vou gastar com viagem, imagina, 10 mil reais para viajar uma semana. Quanto tempo que eu consegui ganhar? As pessoas têm que fazer esse cálculo de um outro jeito, né? Não podem ficar pensando dessa forma. Vai de ônibus. Eu vi um pessoal que foi de bicicleta até Aparecida do Norte, de Toledo, vai de bicicleta, né? Você vai gastar com o pneu, né? Vai gastar com o pneu. Cada geração tem suas prioridades. Aqui em Toledo, 40% da população adulta vive de aluguel. Ela mora em um lugar alugado, tá? Para os homens, para alguns homens, ter uma casa própria não é tão prioridade. Ele diz, não, por que eu vou gastar 200 mil numa casa própria? Se eu aplicar lá no banco, num fundo de renda fixa, eu vou ganhar 1% ao mês. Né? Isso vai me dar 2 mil reais, então por que eu vou gastar? Eu pago 1.000 de aluguel, tem pessoas que fazem esse cálculo. Então, o objetivo da casa própria é mais hoje das mulheres. As mulheres olham isso como uma segurança, tá? Ter a casa própria, né? Pensa na família, então tem outros aspectos. Mas a geração atual, o que eu percebo, isso não está muito nos objetivos. Ele prefere pagar o aluguel e estar solto. E usar o seu recurso para experiências. E errados não pode dizer que eles estão. Né? Não, com certeza. Né? A longo prazo, isso pode ter rebatimentos na Previdência, né? Que você bem salientou, isso vai ter rebatimentos. Mas nós também precisamos se adaptar a isso, às novas gerações. Né? Porque nós estamos aqui num podcast, porque você tem um público que prefere o podcast ao jornal, né, convencional. Então, o Jornal do Oeste se adaptou, essa nova geração está se adaptando. E, da mesma forma, nós temos que nos adaptar enquanto profissionais e, digamos assim, o mercado de forma geral também. E a gente observa que existe público para tudo. Tem aquele que gosta de pegar o jornal e ler. Sim. Tem aquele que gosta de ouvir as notícias. A gente sempre traz aqui para os podcasts assuntos que sejam mais como esse, um assunto que a gente possa abranger maior, assim, com mais tranquilidade, com mais facilidade para poder entender e ir formando sua própria opinião, né? Porque esse um dos principais objetivos de um programa como esse. Sem dúvida. E você vai trabalhando com o público que você vai chegando aonde o público surge, onde está vindo a demanda. Né? Meus alunos que chegam hoje na Faculdade de Economia, nessa faixa de 16 a 18 anos, cada vez mais jovens, né? Eles querem ficar milionários rapidamente. É o objetivo. Inclusive, eu tenho uma amiga que estava trabalhando recrutando pessoas para uma vaga e os jovens de 16, 18 anos falam assim, o que tu quer daqui a 4, 5 anos? Eu quero ser milionário? Eu quero isso, eu quero aquilo. E daí, a população média não se comportou assim, dessa forma, né? Então,
Que alternativa que vai ter para poder realmente ter um acúmulo considerável? Né? É complicado. E baixa empatia, isso é o problema, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Olha, você vai ganhar dinheiro, mas não é massacrando os outros, né? Então, tem que trabalhar todo esse aspecto também com a população. Uma empatia cada vez mais baixa, cada vez mais solitários e individualistas. Porque é o perfil, né? O fato de você estar muito ligado, por exemplo, ao teu smartphone, ao computador, te faz socializar menos com as pessoas, a dialogar menos com as pessoas. E no momento que você faz isso, a tua empatia diminui. E para você lidar com o público, você tem que ter empatia. É isso aí. Bom, tem alguma consideração final para fazer? Nós vamos sobreviver a uma nova geração, acredito que até melhor do que a nossa, eu diria, porque a nossa foi uma geração de muito medo, né? Era repressão religiosa, era repressão econômica, era repressão disso. E essa geração é uma geração mais livre, né? Está livre de amarras, não está preocupado em ir para o inferno, né? Tem outras perspectivas de vida. E é algo maravilhoso. Os próximos 5 a 10 anos vão ser, assim, de uma transformação espetacular. A gente só espera que os Trump da vida, né? Esses conflitos que a gente vê fora do Brasil aí prejudiquem, né? O nosso futuro maravilhoso. Mas vem coisas muito interessantes a médio e longo prazo. Que bom. Muito obrigada pela sua presença, professor. As portas aqui do Jornal do Oeste, o senhor sabe que estão sempre abertas para a gente poder trazer mais conteúdo, mais informação e deixar a população aí mais informada. Muito obrigado. Tanto eu quanto meu colegiado de economista à disposição de vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Pessoal, a gente fica por aqui. Mais notícias e informações vocês encontram no nosso site jornaldoeste.com.br ou assinando a nossa edição impressa, que chega fresquinha todos os dias de manhã, para que você possa ler seu conteúdo a seu tempo, do seu modo. Um abraço para todo mundo e até o próximo programa. Tchau, tchau.